Nosso estudo de hoje é a lição 17 do livro Perante Jesus e tem por título O Evangelho no Coração. Quando o Evangelho vive somente em nossa cabeça, sofremos o perigo de queda nas discussões infindáveis, porque a intemperança mental e a vaidade sempre fazem a boa vizinhança. Quando se localiza exclusivamente em nossos olhos, é provável desçamos da luminosa posição de companheiros para a condição de inquisidores e fiscais dos nossos melhores amigos, porquanto é sempre mais fácil descobrir os erros alheios do que surpreender o nosso. Quando já é situado simplesmente em nossos ouvidos, somos suscetíveis de perder valiosas sementeiras de fraternidade, de vez que a nossa vigilância imperfeita, sem qualquer dificuldade, se converte em suspeita. Quando palpita, entretanto, em nosso coração o Evangelho, renova-nos a vida, brilha dentro de nós por abençoada estrela de compreensão e misericórdia. Seus raios divinos apagam a malícia em nosso olhar, santificando-nos a audição e sublimando-nos os impulsos, intenções e motivos. Elevam nossos sentimentos para o céu, projetando-os simultaneamente na terra através de nossos braços, em obras genuínas de amor, fraternidade e sabedoria. Quando encontrarmos o discípulo do Senhor sem oportunidades de fixar as cicatrizes e defeitos do próximo, sem horas para guardar os tóxicos da maledicência e sem ocasião para salientar os males dos outros, mantendo-se tranquilamente no santo serviço da caridade e da luz, a bem de todos, estejamos convencidos de que esse companheiro terá colocado o testamento redentor no imo do peito, vivendo entre os necessitados e sofredores do caminho terrestre, na condição de abençoada lâmpada acesa que sombra alguma alcançará. A gente fica analisando, às vezes, as etapas em que a gente vive aqui na Terra em contato com o Evangelho. No primeiro momento, a gente descobre que todo mundo vai para uma igreja e a gente fica, deve ser um lugar muito bom, as pessoas vão para lá para rezar, e um dia a gente arrisca lá e conhecer, e quando a gente conhece, a gente encontra um lugar onde o culto exterior está presente e a gente começa a ouvir falar de Jesus mais ou menos. A gente vai fazendo isso durante algum tempo, até porque dependendo do lugar que você nasça, se você não fizer isso, você pode até ser discriminado socialmente. Mas aí chega uma segunda etapa. Nessa segunda etapa a gente começa a querer ter acesso às escrituras, querer conhecer a história melhor, querer estudar um pouco mais. E aí a gente se depara com o Velho Testamento e com o Novo Testamento, e se tiver uma orientação mais segura, eu falo segura porque essa orientação vem de muitas pessoas, começou com padre católico, pastores evangélicos, eles falam para a gente, quer conhecer a Bíblia? Começa pelos evangelhos, mas de preferência pelo Evangelho de João, o quarto livro. Por quê? Porque é o evangelho mais completo, é o evangelho do amor. Agora depois a gente pega Mateus, Marcos e Lucas. E a gente vai conhecer, vai ter acesso à história do Cristo e vai começar a se interessar pelo cenário em que ele estava incluído e a história que está por trás da revelação. Aí a gente começa a estudar aquilo e nós somos inteligência e nós somos sentimento. Mas no primeiro momento vai mexer muito com a inteligência. E a gente vai começar a olhar o Cristo e toda aquela história como se fosse um personagem de um filme hoje. A gente vai falar, caramba, perdoar 70 vezes 7, tá doido. Se fizer comigo, não. Pisou no meu pé, comigo vai ser diferente. A gente ainda tem o conhecimento, mas nem começou a arriscar a prática ainda. Aí daqui a pouco a gente começa a descobrir que o caminho para a felicidade é você começar a entender o Evangelho e começar a praticar o Evangelho. Começar a praticar as bem-aventuranças. Eu vou descobrindo aos poucos que eu sou uma pessoa mais feliz quando eu consegui ser uma pessoa mansa e pacífica, quando eu consegui ser uma pessoa misericordiosa. Misericordiosa, então, não guardar mágoa, não guardar raiva, meu Deus, já é uma coisa maravilhosa, espetacular. Quando eu consegui ser uma pessoa humilde, a gente começa a ver as Escrituras e aí a gente começa aos poucos a praticar. E quando pratica, começa a sentir a lei de causa e efeito. Começa a vir um retorno. E essa lei vai mostrar para a gente, aqui você está no caminho correto. Até mesmo quando você praticando isso aqui, você pode estar, às vezes, contrário a todo meio que você está inserido.
mas todo aquele meio vai estar vivendo um inferno astral e você vai estar vivendo em paz, porque você, com a sua consciência, com o seu coração, vai estar tranquilo. Então, o Emmanuel hoje, quando ele vem falar do Evangelho, ele vem falar para a gente, olha, se o Evangelho estiver somente na nossa cabeça, só no campo intelectual, a gente vai se pegar em doutrinas, teorias, discussões, querendo provar que um é melhor do que o outro, e discussões que cá para nós, na grande maioria das vezes, não leva a lugar nenhum. Por exemplo, eu já vi discussões assim, Jesus é Deus ou ele é filho de Deus? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo é uma só. Discussão que não vai, tá bom, então você fica com a sua opinião, eu fico com a minha, mas quem aceitou, deixou de aceitar, não vai transformar ninguém melhor, não vai fazer mudança nenhuma. Mas a gente vê discussões doutrinárias, eu dei um exemplo, mas se a gente teria vários exemplos aqui, discussões doutrinárias, a vaidade e a intemperança mental, você não ter paciência com aquele que pensa diferente de você, vai fazer boa vizinhança. Quando o Evangelho ficar somente nos olhos, a gente vai ser muito mais crítico com os outros, mesmo estando escrito lá no Evangelho, que a gente tem o costume de olhar cisco no olho do outro quando tem uma trave nossa. Mas a gente ainda vai ficar com um olhar muito crítico. E quando o Evangelho está somente nos nossos ouvidos, a gente também vai perder valiosas sementeiras de fraternidade e vai muitas das vezes achar até que o ensinamento que a gente está tendo é para o outro, não é para a gente. Agora, o Emmanuel termina aqui dizendo, vai chegar um dia, sim, que a gente vai encontrar o discípulo do Senhor, ele sem oportunidade de ficar fixando as cicatrizes e defeitos do outro, sem olhar os defeitos do outro, sem tempo para guardar qualquer mágoa de maledicência e sem ocasião para salientar também os males do outro. Tem diferença de você perceber e outra de divulgar, né, os males da outra pessoa. Então vai ser um momento que você simplesmente vai... Eu agora tenho Cristo dentro de mim. Quem são essas pessoas muito complicadas que estão convivendo aqui perto de mim? Espíritos também criados pelo Pai um dia, na forma simples e ignorante, da mesma maneira que eu, e que estão com uma outra roupagem agora, estão com um outro gênero de prova, por isso estão vivendo em situações diferentes, mas são espíritos igual a mim. Aí eles são agressivos e a agressividade deles está vindo até mim. Tá bom, está sendo um teste para mim. Se eu conseguir controlar, passar, porque no primeiro momento é eu tolerar aquilo ali, né, sem revidar. Aí daqui a pouco eu não só tolerar, mas também não guardar mágoa nenhuma. E depois, além de não guardar mágoa nenhuma, tentar ajudar, mesmo que seja através da prece. São etapas que a gente vai vivendo. Então, a gente vai entendendo que Deus utiliza nós mesmos aqui, uns como instrutores dos outros. E a coisa vai começar a ficar mais simples, mais clara. E, é claro, a gente vai ficar diferente de muitas pessoas por aqui. Vai ter situações que tem gente que vai falar escarnecido, é um covarde, como é que deixa acontecer esse tipo de coisa? Então ele não está colaborando para o progresso, porque a pessoa não tá tendo oportunidade de aprender, ele não está buscando seus direitos. A gente vai ouvir esse tipo de coisa, e quando ouvir esse tipo de coisa, a gente vai lembrar, né? Bem-aventurados serão vocês quando vocês forem perseguidos pelo meu nome, porque o que acontece? Eu não vou revidar, e pelo fato de eu não revidar, eu começo a ter o carimbo no meu passaporte para daqui a pouco ir para moradas mais bem-aventuradas. Enquanto que aquele que acha que tem que revidar, não, continua com o passaporte aqui, ó, mundo de expiações e provas ainda. Quando tiver que voltar, vai voltar para um lugar igual a esse aqui, ou talvez até pior do que esse aqui. Não significa que o espírito vai degenerar, porque não existe isso. O espírito foi feito simples e ignorante para progresso o tempo todo, para chegar à perfeição. Não retrograda. Mas o lugar, o meio, pode ser um meio mais duro. Assim como Jesus, né, quando veio para cá, né, Jesus, pelo galardão dele, já podia estar num lugar, né, mas ele, por aceitar a missão do Pai, ele veio até nós aqui. Então, uma coisa é evolução espiritual, outra coisa é material, né? Mas aí eu já estou tomado pelo Pai aqui, já não sou eu mais que vivo, é o Pai que vive em mim. E aí eu já tenho esses conceitos tanto dentro de mim, então eu vou procurar fazer, porque onde eu passe, eu só deixe realmente rastros do Pai. É o sonho de cada um de nós, é o momento de cada um de nós. É para isso que a gente está estudando, é para isso que a gente está procurando exercitar a reforma íntima. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.